Olá, sou o professor Tomar Lopes. Nós vamos começar a nossa disciplina Controle Patrimonial e nessa primeira competência nós vamos aprender como estabelecer o patrimônio da empresa. Seja bem-vindo a mais uma aula. Patrimônio. Todo mundo sempre acumula algum patrimônio ao longo de sua vida. Para as empresas, o patrimônio é um dos primeiros sinais de sucesso no mercado. No nosso dia a dia nós compramos muitas coisas, produtos e serviços que habitualmente estão à nossa disposição no mercado. Alguns desses bens, alguns desses serviços são passageiros, são para consumo rápido e imediato. Vamos ao cinema, compramos a revista, compramos um pacote de biscoito, compramos alimentos, compramos roupas que têm uma durabilidade não muito grande. Por outro lado, boa parte dos produtos que nós compramos tem uma maior durabilidade. Esses bens que são mais duradouros e que às vezes são mais caros são aqueles que fazem parte do nosso patrimônio. Se a gente imaginar na nossa casa, um carro, uma moto, a geladeira, o fogão, a televisão, são bens que compramos para ter uma durabilidade maior e que fazem parte do nosso patrimônio pessoal. Nas empresas é a mesma coisa. As empresas compram diariamente matérias-primas, insumos, mas também compram bens, máquinas e equipamentos. Uma parte para ser consumido naquele momento para produzir alguma coisa, mas boa parte constitui o seu patrimônio. Quanto maior o patrimônio da empresa, normalmente maior o sucesso dessa empresa no mercado. É importante controlar e organizar o seu patrimônio. Uma empresa compra muitos produtos, compra muitos bens, compra muitos serviços no seu dia a dia. Boa parte desses produtos, aqueles que custam mais caro, compõem o seu patrimônio. São as máquinas, os equipamentos, os carros, os veículos, até mesmo os prédios das empresas. Essas aquisições precisam ser planejadas e organizadas financeiramente para que a empresa não sofra nenhum prejuízo na sua gestão financeira. Mas também precisa ser analisado do ponto de vista do controle patrimonial, da gestão do seu patrimônio. Se esses bens são caros e foram comprados para durar algum tempo, para garantir a visibilidade e a permanência da empresa no mercado, precisa ser bem gerenciado. Comprar o patrimônio, saber bem comprar, mas saber bem gerenciar é o que vai permitir que a empresa faça um bom investimento e que aquele patrimônio gere mais riqueza e mais receitas para a empresa. Você já viu que quanto mais patrimônio, mais rica a empresa, maior o sucesso do mercado. Então, um dos princípios para a garantia do sucesso do mercado da empresa é bem gerenciar, bem controlar o seu patrimônio. Toda empresa tem patrimônio. Há duas formas de classificá-lo: patrimônio material, patrimônio imaterial. Tudo que a empresa compra faz parte da sua riqueza, mas nem tudo que ela compra faz parte do patrimônio. E mesmo assim, o patrimônio tem que ser dividido para uma melhor gestão entre patrimônio material e patrimônio imaterial. O que é o patrimônio material? É aquilo que é tangível, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode pegar. Essa materialidade faz o chamado patrimônio material. E o que é o patrimônio imaterial? É aquele que a gente não toca, aquele que a gente sabe que existe, a gente sabe que está lá na empresa, faz parte da empresa, mas não é tangível, não se pega. Vamos dar um exemplo do que é patrimônio material, um exemplo do que é o patrimônio imaterial. Patrimônio material, carros, móveis, computadores, máquinas, balcões, tudo aquilo que está lá na empresa. E o que seria então um exemplo de um patrimônio imaterial? A marca da empresa, o nome da empresa. A gente conhece muitas empresas que têm o seu grande valor pela marca e às vezes o produto é um pouco desconhecido. Então temos patrimônio material de um lado e patrimônio imaterial. Todo patrimônio material é igual em qualquer empresa? Não, claro que não. Vai depender da sua atividade. Imagine alguém que trabalha com alimentação, com doces, com bolos. Para ela, o patrimônio vão ser os utensílios que ela utiliza para fazer os bolos, para vender os seus produtos. Já uma construtora, o seu patrimônio material serão as máquinas, os equipamentos. Então, cada empresa vai valorizar, vai dar valor e importância ao seu patrimônio material em função da sua necessidade, da sua atividade. Assim como no patrimônio imaterial. Veja na educação, na escola, na universidade, na faculdade. O grande patrimônio imaterial é o conhecimento do professor, a capacidade que o professor tem de transmitir aquelas aulas, transmitir aquele conhecimento para todo mundo. Então é preciso saber a diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Veja nesse vídeo um pouco mais sobre o conceito de patrimônio imaterial. Você verá que vai muito mais do que o próprio conceito dentro da empresa. O patrimônio imaterial faz parte do nosso dia a dia, nossa cidade, nossa região, nosso país. Veja esse vídeo e conheça um pouco mais sobre patrimônio imaterial. Bem, a dificuldade é que o patrimônio material no Brasil, ele abarca um universo enorme de bens, de contextos culturais. Então, quando se fala em patrimônio material, nós estamos falando das cidades históricas, dos sítios arqueológicos, dos bens móveis, por exemplo, das coleções e obras de arte,
Estamos falando do patrimônio ferroviário, que é um ramo novo, e inclusive o patrimônio natural, né, com as suas paisagens, com jardins históricos. Quer dizer, estamos falando efetivamente de um universo grande. Eu diria que hoje em dia, cada um desses setores, as cidades, os sítios arqueológicos, as paisagens, eles têm uma regulamentação, há uma ação em andamento. E eu diria que há uma crescente apropriação social. Nós ainda temos muito por alcançar, mas eu acho que há um caminho sendo trilhado. Você viu o vídeo como patrimônio material é o nosso dia a dia? Algumas cidades conhecidas como históricas ou culturais, esse patrimônio material a gente vê andando na rua. Faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa vida. A imaterialidade, mesmo aquilo que a gente não consegue tocar, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso patrimônio. Patrimônio material. Como classificar os bens? Bens móveis, bens imóveis, bens semoventes, bens tangíveis, bens intangíveis. Classificar os bens é o primeiro passo para a boa gestão patrimonial. Uma empresa que não sabe classificar os seus bens não conhece a sua riqueza, provavelmente terá prejuízo pela má gestão dos seus bens. Há algumas formas de classificar os bens. Nós já vimos a primeira, bens materiais e bens imateriais. A gestão dos bens materiais é aquilo que a gente pode tocar, que faz parte do patrimônio da empresa, precisa ser cuidado, precisa ser bem guardado, precisa ser bem gerenciado para que a duração seja a maior possível. Os bens intangíveis precisam ser gerenciados do ponto de vista do marketing, da gestão financeira e da estratégia da empresa. Mas há uma forma também contábil de classificar os bens. São os bens móveis, bens imóveis e bens semoventes. Bens imóveis são os apartamentos, as casas, os terrenos, porque não tem como mudar de lugar. Eles são, portanto, imóveis. Os bens móveis são aqueles que permitem o seu deslocamento. Carro, máquina, equipamento, tratores, tudo aquilo que você pode levar de um lugar para outro são bens móveis. E o que seriam então chamados bens semoventes? Bens semoventes são os animais, porque eles não são imóveis, evidentemente, mas também não se mudam sozinhos. Então a classificação é bens móveis, aquilo que você transporta de um lugar para o outro, bens imóveis, aquilo que não tem como mudar de lugar, e os semoventes são os animais que muitas vezes no setor agrícola fazem parte muito importante do patrimônio da empresa. Controlar o patrimônio, receber e cadastrar os bens, fazer o inventário, registrar a baixa de um bem. O controle patrimonial existe nas empresas privadas como no setor público. O setor público tem algumas regras específicas para administrar o seu patrimônio. Tudo é controlado pela legislação, mas é a mesma sistemática, controlar para poder bem administrar. E qual é a semelhança entre gerenciar o patrimônio no setor público e setor privado? Algumas regras essenciais. Todo bem adquirido que faz parte do patrimônio deve ser registrado, deve ser anotado. Isso vai fazer parte de um documento muito importante, contábil, jurídico e financeiro de qualquer empresa e do setor público, o chamado inventário. É a relação formal, nominal, descrita, detalhada de todos os bens e patrimônio da empresa. Então, tudo que entra deve ser registrado, tudo que é registrado vai fazer parte desse chamado inventário. E tudo que sai da empresa porque foi vendido, porque quebrou, porque se perdeu, por qualquer motivo, sai do inventário. Essa saída do inventário tem um nome técnico chamado de baixa. Então, todo produto, quando entra, é registrado, faz parte do inventário. Quando deixa de fazer parte do patrimônio da empresa, é dado baixa no inventário. A gestão patrimonial, o controle patrimonial começa e termina e passa essencialmente por uma coisa chamada inventário. Classificar os bens, identificar os bens, avaliar os bens. Você viu o quanto é importante registrar a entrada de um bem que compõe o patrimônio da empresa. Registrar, anotar no inventário. Mas só registrar é suficiente? Não, porque senão seria a mera anotação de alguma coisa que faz parte do patrimônio da empresa. É preciso anotar, registrar, mas avaliar este bem. Como assim avaliar o bem? Ora, a gente sabe que é bem diferente um carro de um carro. Um carro velho tem um valor, um carro novo tem outro valor. Então não podemos colocar no inventário, na gestão do patrimônio da empresa, simplesmente um carro como se fosse igual a qualquer outro. É preciso identificar aquele veículo, aquela máquina, aquele computador, que tem mais valor do que o outro, porque é mais novo, porque é mais útil, porque produz mais e porque gera mais atividade lucrativa para a empresa. Então classificar, registrar, com certeza, desde o início, mas avaliar o bem faz parte da atividade rotineira do controle patrimonial. Classificar para conhecer. E esse conhecimento é a avaliação dos bens. Os bens podem ser classificados como novos, em condições de uso, ociosos, viáveis, inviáveis
irrecuperáveis. A primeira forma de classificar os bens que vai permitir uma avaliação é quanto à sua utilização na vida da empresa, ou seja, o quanto esse patrimônio contribui para produzir riqueza. A primeira forma de classificar são os bens novos. Novos são aqueles não somente no patrimônio da empresa, mas novos porque nunca foram utilizados, acabaram de ser comprados, acabaram de sair da fábrica. Esses são os bens novos. O que seriam os bens ociosos? São aqueles que estão lá disponíveis, armazenados, parados no almoxarifado e que ninguém está utilizando, fazem parte do patrimônio da empresa, mas eles são ociosos, ninguém utiliza na sua linha de produção, na sua comercialização, ficam lá sem valor muito útil para a empresa. Temos alguns bens que são viáveis ou inviáveis. Bens viáveis são aqueles que não são mais novos, estão sendo utilizados, contribuem para gerar riqueza, mas ainda não é a excelência da riqueza que a gente poderia ter. Quando muda dos bens viáveis e que perde a qualidade da produtividade, esses bens passam a ser considerados como inviáveis. Eles estão funcionando, têm a sua contribuição, mas já não geram tanta riqueza esperada, ou seja, o custo não compensa a lucratividade. Temos também os bens chamados em condições de uso. São aqueles que já não são mais tão novos, mas que permitem avaliar da forma positiva o que foi esperado. A máquina não é tão nova, mas produz o desejado, contribui com a linha de produção. E por último temos aqueles bens chamados inservíveis. Não tem mais utilidade e devem ser descartados pela empresa. Como avaliar o bem em função de sua utilização? Conhecimento do bem e competência técnica. Você já viu o conceito de inventário, o registro dos bens do patrimônio da empresa. Registrá-los é fundamental. Avaliá-los se são novos, viáveis, inviáveis, inservíveis, também é importante. Mas precisamos avançar um pouco mais nesse grau de avaliação, que é a avaliação contábil financeira. Quanto vale aquela máquina que está na nossa empresa? Quanto vale o carro que compõe o patrimônio da empresa? Um carro novo tinha um valor de aquisição. Depois de 2 anos, quanto vale aquele carro? Depende do estado do carro, depende da sua conservação, depende da sua manutenção. Isso vale para todos os bens, vale para todo o patrimônio da empresa. É preciso avaliar financeiramente, contabilmente. Esse é o papel do inventário e vamos detalhar um pouco mais nas próximas aulas. Mas avaliar esse bem é um papel fundamental e não pode ser feito de qualquer forma. É preciso que alguém que conheça o patrimônio, que conheça o bem, possa avaliar. Ou seja, alguém que entende de carro é quem vai avaliar um carro depois de 2 ou 3 anos de uso, quanto ele vale hoje. Alguém que entende de informática é que será capaz de avaliar se aquele computador ainda tem um valor financeiro, ainda tem um valor contábil. Aquela máquina que utilizamos no processo produtivo, na linha de produção, alguém que é engenheiro ou alguém que é técnico da área é que poderá avaliar. Então, o patrimônio, a gestão do patrimônio não é feita somente pelo registro, anotação contábil, mas é feito com a contribuição e a participação de quem entende efetivamente do valor do patrimônio da empresa. E, em função do tamanho da empresa, mais e mais gente contribuirá para essa avaliação, para classificar, de fato, quanto é hoje a riqueza da empresa, a riqueza traduzida em patrimônio. Nas próximas aulas, nós veremos mais alguns detalhes que ajudarão a enriquecer e conhecer como gerenciar, como avaliar o patrimônio da empresa e, principalmente, como contribuir para a boa gestão da empresa.